Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você sempre aqui, um prazer receber você na nossa casa, você que já é da nossa família Vibe Mundial, e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira eu gosto muito de trazer temas relacionados à saúde, e hoje eu estou recebendo aqui para a gente falar de uma área específica, a doutora Camila Guarnieri. Bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite e a oportunidade de falar de um assunto que eu gosto tanto e que eu acho que é muito importante, porque a gente precisa trazer, algumas questões de alerta, é um assunto muito importante para o desenvolvimento da criança, social, acadêmico no futuro, então acho que é muito importante a gente ficar realmente de olho, né? Vamos prestar atenção no nosso bate-papo de hoje, que vamos falar de fonoaudiologia. A doutora Camila, ela é fonoaudióloga, ela é graduada e tem mestrado pela USP. Ela é especialista em processos e distúrbios de linguagem. Vamos falar de crianças, mas isso também pode afetar adultos, né? Com certeza. Hoje faz um tempo que eu atuo mais com crianças, então eu acabei me especializando mais nessa área, mas a atuação com adultos ela é importante, né? Tanto de adultos que tinham dificuldade lá no começo, quando eu era criança, essas dificuldades foram indo juntos, tanto quanto questões muitas vezes neurológicas que a gente vê, né, em adultos, idosos, aí que podem, né, trazer consequências, aí lesões que podem trazer consequências para a parte de fala, de linguagem. E vários outros problemas para a vida, né? Fonoaudiologia Com certeza. É muito importante, a gente acaba procurando tão pouco, né? É mais para criança mesmo hoje que a gente acaba vendo, ou então profissionais de algumas áreas que falam assim, não, eu tenho que fazer a fonoaudiologia, né? Então, né, vamos prestar atenção que o bate-papo hoje é bem interessante, vamos falar dos distúrbios, vamos falar de como lidar com isso, de um método que a doutora Camila acabou desenvolvendo, né, com a sua experiência no lidar com crianças. E você pode nos acompanhar em 95,7 FM, em 660 AM e também pelo site vibemundialfm.com.br. Lá você é direcionado diretamente para o nosso YouTube, pode nos acompanhar aqui ao vivo, pode até deixar sua pergunta lá que depois a gente encaminha para a doutora Camila e ela responde todo mundo. Vai responder, né? Claro. Ah, bom. Pode ser que eu demore um pouquinho, mas todo mundo sai mas com eu resposta. eu também demoro, a turma entende. Ô, doutora Camila, quais que são os principais distúrbios que atingem a fala e a linguagem? Então, a gente vê, né, principalmente na infância, né, o que a gente chama aí dessas alterações que vêm do desenvolvimento, elas são mais frequentes. Então, a gente consegue ver mais. É mais comum a gente ver, né, no geral, pelo que os estudos mostram, alterações nas crianças do que em adultos. E, geralmente, quando a gente olha para os adultos, ou eles vêm, né, de casos onde teve alguma coisa, aconteceu alguma coisa, e por isso que começou a surgir esse problema, ou então já vinha lá desde criança, né? Então, eles, na verdade, entram ainda nessa primeira categoria. Uhum. E aí, eu sempre gosto de falar muito, eu falo isso para todos os meus pacientes, né, alunos, quando eu vou dar curso, que a gente tem que pensar o quão complexo é o ato da gente conseguir falar e a gente conseguir se comunicar. A gente faz isso de uma forma tão natural, a gente aprende de tão fácil, que na verdade o milagre é a maioria das pessoas conseguirem se comunicar, né, por meio da fala, por meio da linguagem, de forma efetiva. Uhum. E a maioria não tem essa dificuldade, né? Porque como esse caminho é muito grande, é muito fácil qualquer coisa que acontece nesse caminho, aí ter um reflexo, né, nesse processo de comunicação. Então, dentro dessas alterações, hoje o que a gente tem de classificação que é mais atual, primeiro ela ramifica entre crianças que têm essa dificuldade que a gente chama de específica, né? Então, é uma criança que tem dificuldade de fala e de linguagem, mas não tem dificuldade em outras questões. Uhum. E também tem o que a gente chama de alterações que fazem parte de um quadro maior. Então, essas que fazem parte de um quadro maior é porque tem a dificuldade de fala, tem a dificuldade de linguagem, mas tem outras questões juntos. Então, por exemplo, um caso muito comum, né? Comum assim, que é mais conhecido pelas pessoas. Crianças com TEA, né? Transtorno do espectro do autista, geralmente tem, né? Geralmente não, quase sempre tem, alguma
interferência e algum reflexo na comunicação, principalmente na parte da linguagem. Nem sempre dessa parte mais de fala, que a gente pensa mais nessa questão um pouco mais motora, né? Mas nessa parte de linguagem, porque, como eu disse, é um processo. Então, toda essa parte aí que a gente chama de uma parte mais cognitiva, que acontece antes de começar a formular o que eu vou falar, a gente chama mais, né, dessa primeira etapa de linguagem. O que acontece mais pro final desse processo, a gente acaba classificando mais como fala. Então, por exemplo, uma criança que eu falei com TEA, ela muito provavelmente vai ter uma dificuldade ali nessa primeira etapa. Pode ser que tenha numa etapa seguinte também? Pode ser. Por isso que é importante avaliar criança a criança. Traumas podem levar ao processo tardio? Muito, assim, a gente não tem hoje uma resposta pronta de onde vem todas as dificuldades, principalmente daquelas que eu falei que são mais específicas, que são mais pontuais, né? Então, a gente fala que a origem ela é multifatorial, então tem várias coisas acontecendo, tem uma característica genética aí envolvida, tem características aí ambientais que a gente fala que pode vir ali desde gestação, né? Enfim, são várias coisas, mas a gente não tem nada que comprove que um trauma aconteça, né, específico. Tirando um caso muito específico, que é uma alteração que a gente chama de mutismo seletivo, que aí ela vai um pouco além da questão, porque não tem a ver com a dificuldade da comunicação, mas por algum motivo que pode vir aí, né, a ser uma situação traumática, a criança para de falar, ou em determinados ambientes, ou para de falar totalmente. E ela tinha essa habilidade antes, ela conseguia se comunicar e parou por algum determinado motivo, né? Então, esses casos são casos raros, não são coisas que a gente vê, assim, com frequência, mas é um caso que pode. Mas, na maioria das vezes, a gente não tem muito essa relação. Isso vem muito mais de todos esses fatores que eu falei que eles vêm agregando. Então, nessas crianças que eu falei que têm outras dificuldades, geralmente tem quadros mais globais, quadros neurológicos, quadros genéticos, quadros de síndrome. Para as crianças que têm essa parte mais específica, que o que realmente vai estar ali, a dificuldade é só nesse processo de fala e linguagem, toda aquela outra parte cognitiva, a parte motora daquela criança, todo o restante do desenvolvimento dela está adequado, a gente tem um peso muito grande da questão da estimulação. Então, do quanto aquela criança é estimulada, mas também não é um fator único, né? Até porque, há um tempo atrás, falava-se muito, né? A criança não fala porque ela não está sendo estimulada o suficiente. Só que se fosse isso, a gente tem um monte de crianças que vivem, infelizmente, em situação de risco, que não tem o estímulo, que não tem essa toda a condição, né, ambiental ideal e consegue se comunicar. Então, não é só essa justificativa. Hoje a gente tem muitos estudos fazendo investigação genética, mas a gente não consegue determinar um único fator. São vários fatores. Por isso que uma parte muito importante, né, que eu gosto sempre de fazer, primeira consulta, é tentar entender o máximo que a gente pode, tanto desses fatores, do que pode estar influenciando, de toda a parte do desenvolvimento da criança antes, né, entender todo esse processo, porque é detalhando esse processo que a gente vai conseguir fazer uma avaliação e um diagnóstico. Porque o que acontece? Dentro da fonoaudiologia, a gente está avaliando essas habilidades e todas essas habilidades que encadeiam esse processo que eu falei, que é muita coisa, porque a criança, para falar, ela precisa escutar bem, ela precisa conseguir discriminar os sons, entender realmente o que está sendo perguntado para ela. Quando eu faço uma pergunta e a criança sabe que ela precisa responder, se eu fiz uma coisa com uma entonação de o que é isso? Ela já sabe que por esse ritmo é uma pergunta, então que eu estou esperando o quê? Que ela me responda alguma coisa. Tem todos esses marcadores, né, de ritmo, de pausa. Então, compreender tudo isso, ter atenção suficiente para prestar atenção, né, para conseguir pegar habilidades de memória, para ter um vocabulário adequado, e até ela olhar para o que é isso e me falar assim, isso daqui é um microfone, que ela tem que conhecer, que ela tem que saber o vocabulário, que ela tem que saber que para falar microfone tem uma série de movimentos que eu preciso fazer e eu preciso encadear muito precisamente esses movimentos para eu conseguir ter esse som. Então, é muito complexo e a gente precisa olhar isso de uma forma que a gente vai avaliando, né, muito pela observação, porque hoje a gente não tem um exame, né, que a gente chama de exame objetivo, no sentido de, igual um exame de sangue que eu vou, sai o resultado. Tenho ou não tenho determinada alteração. Então, a gente precisa realmente investigar todo esse processo. O diagnóstico, ele acaba sendo
um pouco mais demorado, porque tem todo um passo a passo para chegar até ele. Isso, O um papel processo. dos pais, neste caso, a criança, desde bebê, ela já emite sons, Sim. né? Você falou do estímulo. Quais que são os sinais que os pais têm que prestar atenção, eles vão obter nessa comunicação com a criança? Desde quando começa esse balbucio, mês após mês, depois quando ela vai também começando a falar. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa ter muita atenção. E geralmente a gente percebe que quando é o segundo filho, os pais conseguem perceber isso com um pouco mais de clareza, porque tem um referencial. Eu sempre falo, ninguém ensinou a gente a ser mãe, ninguém ensinou a gente o que eu preciso olhar para essa criança, e por isso que é importante também fazer todo o acompanhamento, né? Hoje em dia a gente tem muitos médicos pediatras que já têm um olhar muito voltado para o desenvolvimento e não só para a questão, né, mais de doença, né? E de crescimento, né? Se está crescendo, se está ganhando peso, mas tem essa visão das fases do desenvolvimento. Falando, né? Agora tem essa preocupação. Tá ouvindo, tá falando. Exatamente. E aí, quando já vem, né, encaminham, né, pra fono fazer essa avaliação mais detalhada, mas a gente tem que pensar aqui o que a gente espera de um bebê. A gente espera que o bebê tenha interação. É claro que e eu falo sempre isso, um bebê de 3 meses para um bebê de 4 meses, a gente vê muita diferença. Então, quando a gente pesquisa, né, a gente consegue hoje, tem muita informação, né, pela internet, então procurar aí lugares confiáveis que tem todos os marcos detalhados, porque é muita coisa, mas no geral a gente procura o quê? Interação, né? Então, aquela questão que a gente sempre fala, da criança ter um contato ocular, dela perceber que se ela fez uma gracinha e todo mundo deu risada, ela repetir aquela gracinha, sabe? Ter essa questão do estar junto com a pessoa, isso é muito importante, porque isso é uma habilidade social que não deixa de ser linguagem, porque tá ali, com a comunicação, com a intenção que eu tô para me comunicar. Ainda não tá nessa linguagem que a gente tá acostumado, né? Que é a linguagem oral, que é nesse fluxo de fala. Então, isso é importante. Outro ponto importante, crianças que são muito quietinhas, que não balbuciam, que nunca choram. É claro que a gente não quer que a criança chore o tempo todo, mas, eventualmente, é uma forma de comunicação muito importante para uma criança pequena, o choro, né? Então, crianças que são muito indiferenciadas nesse sentido, não balbuciam, não choram também, né? E muitas vezes a gente começa a perceber também que a criança faz no balbucio algumas coisas estranhas, sabe? É aquele negócio, nossa, esse padrão de balbucio, né? Fica muito mais claro, é claro, pra gente que estuda e tem esse parâmetro, mas você consegue perceber. Geralmente o pai percebe, olha, é alguma coisa diferente, sabe? É diferente das outras crianças, porque tem todos esses padrões que eu falei, né? De movimento e começa com balbucios mais simples, vai aumentando, né? Vai tendo mais sons, trazendo mais sons, fazendo mais variações, tanto de quantidade de sons ali naquele balbucio, quanto, né, nesse ritmo que eu falei, que é uma coisa que a criança vai também, né, tendo. Tanto que tem aquela fase da criança pequena, e não um bebezinho mais, que a gente chama de fala jargonada. Você não entende uma palavra que a criança tá falando, mas você sabe que ela tá conversando, porque ela tá ali como se estivesse falando, né, na língua dela. Tem todo um ritmo de pergunta, de resposta. Você sabe quando ela tá brava e que ela tá protestando contra alguma coisa, mesmo que você ainda não tenha essa discriminação, mesmo que você ainda não consiga entender as palavras isoladas. Então, é curioso que os pais acabam entendendo com o tempo, né? Não, com certeza. É bem curioso isso. No teu atendimento, você criou um método. E eu posso dizer que é um método lúdico? Que elementos você traz? O teu trabalho é mais voltado para crianças mesmo. Isso, hoje o meu trabalho ele é 100% voltado para crianças, né? E, na verdade, eu comecei a estudar toda essa parte, né, de terapia, de intervenção, lá no meu mestrado, né? Dei continuidade no doutorado depois, já estava começando a me preparar no finalzinho da minha graduação, porque era uma época que a gente viu, assim, nos últimos anos, um avanço muito grande no que a gente sabe que funciona e no que a gente não sabe, o que a gente sabe que não funciona nessa parte de terapia, de intervenção, quando a gente está falando de fala e linguagem. Naquela época, a gente não tinha quase nada publicado para as crianças brasileiras.
E quando a gente fala assim, eu vou adaptar alguma coisa que vem de outro país, é ótimo, porque tem todo um histórico ali, né? Muita gente já estudou, muita gente já parou para testar aquilo. Só que quando a gente fala de fala e linguagem, a gente tem diferenças. E a gente tem que levar isso em consideração. Então, eu pegar uma coisa, traduzir ela ao pé da letra e aplicar com as crianças brasileiras, nem sempre vai funcionar. Porque tem muitas questões aí envolvidas, né? Tem sons que a gente tem, às vezes, no português, por exemplo, o som, né, que a gente chama de som nasal, que é o som que tem o tio, né, do não, por exemplo, que não é frequente em várias línguas. Então, às vezes fica faltando se você vai trazer isso, mas pode ser por uma questão de vocabulário. A gente mora num país tropical, se você pega algum material adaptado, que é para outra realidade, vai falar de neve, vai falar de coisas que não são comuns para a criança pequena. Verdade. E quando a gente está falando no começo, em começar a aprender a linguagem, ela começa com o que é mais simples, e o que é mais simples, o que é mais frequente, aquilo que está no dia a dia dela. Tanto que eu sou um pouco crítica quando eu vejo algumas coisas do gênero. A criança precisa falar essa lista de palavras com tantos anos, ou um número muito fechadinho de palavras com tantos anos. Porque vai depender um pouco da rotina, né? Às vezes a gente fala, nossa, a gente foi fazer uma avaliação de vocabulário, vi que era esperado que as crianças falassem 6 frutas com a idade que ela tem. Mas a fruta não é uma coisa que faz parte da rotina da família. Não tem fruta. A fruta a criança não come. É muito mais difícil para aquela criança ter. Mas às vezes ela já fala outras coisas que fazem parte. Então é muito cultural, né? A linguagem então, tem o estímulo muito... da família também, Sim. né? É o dia a dia da família que está aí contando também para o desenvolvimento da criança. Exatamente. Então, só vir aqui traduzir não era muito interessante. Então, eu criei, né, um programa de intervenção, né, baseado realmente, né, bem certinho o que eu precisava fazer. E isso é uma coisa que, assim, eu falo que eu criei, a gente tem, né, a publicação disso tudo, mas que não fica parado. Porque a gente vai evoluindo, né? Isso é muito bom. Então, cada hora eu tô mexendo em alguma coisa, tanto que eu acredito que em breve vai ter novidades aí em publicações também, porque a gente vai adaptando, a gente vai aprimorando, e ele é muito focado nessa questão da gente entender esse processo, né? Então, eu gosto muito da ideia de que quando a gente pensa em linguagem, a gente pensa num esquema como se fosse uma escada. E que muitas vezes a gente chega para mim no consultório, o pai falando, né, o pai, a mãe falando que o meu filho não faz o som do R, o meu filho troca muitas letras na hora que vai falar. E, como eu disse, toda aquela questão do processo no começo, às vezes tem outras habilidades que a gente precisa olhar para essa criança antes. Então, às vezes, antes dela falar aquele som com precisão, ela precisa ter um vocabulário maior. Às vezes, antes dela conseguir falar o vocabulário, aquele som com precisão, ela precisa melhorar essa parte de interação, melhorar essa questão, aspectos da atenção, de memória. Então, tudo que eu trabalho, ele é muito voltado para isso, para a gente entender essa escada, e eu falo sempre que a gente tem que entender a criança, que cada criança tem um ritmo, né? E isso a gente vê muito na avaliação, né? Então, tem crianças que vão conseguir subir essa escada mais rápido, tem crianças que vão subir essa escada num ritmo um pouquinho mais devagar. Mas o que é importante é que a gente tem que tomar muito cuidado para não querer ficar pulando muito degrau. Porque na hora que a gente vai pulando esses degraus, pode ser que a gente dê uma escorregada. Entendi. Então, eu gosto muito dessa visão, dessa questão desse processo, né? Da gente pegar o que é fundamental, o que é de base, né, o que é pré-requisito, e a gente ir construindo essas habilidades. Tanto que uma das coisas que eu sempre falo no começo, terminamos a avaliação, né, eu explico toda a avaliação, o que a gente teve ali, né, de possibilidade, de diagnóstico, quais são os caminhos, né, e eu sempre já começo falando. Então, tem toda essa questão. No começo, para o pai que está, às vezes, tão ansioso para a criança falar o nome dela ou alguma coisa específica, dá a impressão que no comecinho é um pouquinho mais devagar. E que, de repente, parece que muda a chavinha e isso começa a acelerar muito mais rápido. Mas é justamente por causa dessa base que é bem construída. Entendi. Quando a gente constrói essa base muito bem feita, a gente consegue ir subindo isso de uma forma bastante sustentável. E a própria criança acaba te dando um feedback disso? De falar, de repente, ficar feliz com isso? Ou brincar de uma forma, aprender uma brincadeira nova e querer levar até você, porque foi algo que ela aprendeu?
Isso varia um pouquinho, né, de criança para criança. Acho que tem uma questão aí também um pouquinho de idade, um pouquinho dessa questão do quanto os pais incentivam, né? Eu vejo que tem muitos pais que falam assim, nossa, fez alguma coisa, grava vídeo porque quer me mostrar, né? Enfim, e tem pais dá que o parabéns, exatamente. né? Isso é importante, né? Eu falo que a criança, quando a criança é pequena, a gente precisa mostrar para ela quando ela tá acertando, né? Justamente para incentivar ela a acertar mais vezes. E então isso é uma coisa que acontece, sim. Legal, né? Eu acho que é Muito. importante essa interação. Porque crianças tímidas podem se soltar também diante a isso. Aí ela pode ir lá pra frente. Sair correndo, subir esse degrau de uma forma mais ligeira. Ou não. Mas aí ela tá no tempo dela. Essa é uma questão importante, né? Qual é o tempo da criança? Como que os educadores também, que estão lá na escola com a criança, estão lidando com isso? Existe uma interação entre vocês, a fonoaudióloga, com os pais, tem um acompanhamento. Mas os educadores também participam disso? Existem programas referentes? Eu gosto bastante. Isso varia um pouco e eu sei que varia até por uma questão de realidade, né? Então, por exemplo, às vezes um profissional que trabalha no SUS, às vezes não tem tempo na agenda para colocar mais. Enfim, é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu geralmente, é claro que depende um pouquinho, né, do tamanho da criança, pra gente ver como a gente vai colocando isso, mas eu gosto de entender já, sentar com a escola no primeiro momento na avaliação, até para entender quem que é essa criança na escola, como ela, né, interage, porque a gente tá falando de interação com crianças, numa situação diferente de quando você está ali com um adulto, com os pais, que tem menos demanda, o que a criança quiser, os pais vão fazer. Na escola, ela vai ter que se virar um pouco mais sozinha para se comunicar e dar o jeito dela. E ela vai ter que ler, e se ela tiver alguma questão, ela já não vai querer ler. Exatamente. Em voz alta, por exemplo. Então, tem todo esse caminho. E aí, eu gosto de fazendo acompanhamentos. Então, a gente faz, sim, algumas orientações. Eu faço algumas orientações e mando para a escola, até para a gente estar um pouco alinhado, né? E, de tempo em tempo, quando possível, eu faço visita na escola também, para ver como que a criança tá ali, né? Principalmente com essas questões de interação, com essas questões aí, né? Voltadas mais para fala e para linguagem. Hoje, minha atuação maior são com as crianças pequenas. Então, é difícil... Pequenas até que idade? Pequenas até ali por volta dos 6 anos. Então, é difícil eu pegar as crianças que já estão com muita dificuldade nessa parte mais acadêmica, né? Porque eles ainda estão naquele processo de começo de alfabetização. Então, tem muita criança que ainda tem dificuldade. Eles ainda estão ali naquele meio. Então, depois disso, hoje já não é uma área que eu atuo mais por uma questão da gente também ter que, né? Conforme a gente vai andando, né, na profissão, a gente vai, né, se especializando numa determinada área. Mas fico mais com os pequenos. Hoje eu tenho muita demanda de criança pequena aí até 3 anos. A maior parte da minha demanda hoje são crianças até 3 anos. Até 3. E qual que é a dificuldade que elas têm? Geralmente são crianças que não falam, ou que falam, mas com um padrão muito diferente do que a gente esperava, né, para a idade. E eu sempre falo que mudou muito, porque esse período que a gente teve, né, de pandemia, mudou muito o perfil da criança que chegava pra gente na clínica. E eu acredito muito que tenham vários fatores, né? Eu sei que tem muita gente ainda estudando essa parte, mas eu acredito que tem vários fatores que influenciam. Então, tem a questão dessas crianças pequenas aí, que eu falei de até 3 anos, são as crianças da pandemia. Sim. Elas ficaram uma parte muito importante, porque a gente fala muito da questão da neuroplasticidade. O que é isso? São esses primeiros anos onde a criança tem essa capacidade de aprender coisas novas que, assim, é muito grande. Então, é uma fase muito importante, tanto para o desenvolvimento de uma criança que não tem nenhuma dificuldade. Então, é uma fase onde é importante ter estimulação, é importante ela ter ali diversos ambientes, né? Ter muitas oportunidades de ter experiências diferentes. Mas também é uma fase muito importante, porque se a gente identifica que a criança tem uma dificuldade nessa idade, a gente vê uma diferença muito grande de performance, de como ela evolui, né? Também durante o tratamento. É mais rápido. Mais rápido. Geralmente muito mais rápido, porque tem essa questão mesmo aí de maturação, de neuroplasticidade. Sim. E eu acho que tem essa questão, né, das crianças terem ficado restritas. Ficamos muito tempo dentro de casa, muito tempo, né, com uma restrição de interação social, né? E a linguagem é muito social, então é muito difícil você ver como essa criança vai evoluir se ela não teve essa experiência. Como ela vai aprender uma coisa que as crianças aprendem muito testando e treinando. Testa e treina, testa e treina. A criança,
andando com outra criança também, Sim. ela também vai desenvolvendo de uma forma diferenciada, né? Sim. Então, ela não vai passear na praça porque estava presa em casa, ela não vai para a escola porque Exatamente. estava em casa. E outra coisa que eu Interessante. senti também é que os pais ficaram muito tempo em casa. Então, muitos pais que trabalhavam fora e que ficavam menos com os filhos, por mais que estava ali numa reunião, por mais que estava alguma coisa, estava mais perto. Então, começou a observar um pouco mais essas etapas do desenvolvimento. E eu vi uma mudança muito grande nesse período das crianças chegando cada vez mais cedo, né? O que é ótimo, né? Sim. Então, tem essa questão da informação, que hoje a gente consegue, né, com mais facilidade, disseminar uma informação de qualidade pela internet, mas tem toda essa questão também, sabe? Acho que são muitas coisas aí acontecendo para essas crianças chegarem antes, porque no começo da minha carreira profissional, muitas vezes a gente pegava crianças que chegavam com 5, 6 anos e que podiam ter começado lá atrás, sabe? Teria tido muita diferença, né? Então, mudou a demanda também. Doutora Camila, o programa está quase terminando. Eu tenho 1 minutinho. Eu quero que nesse tempo você passe pra gente qual o seu canal no Instagram, se você tem o YouTube. Vamos fazer com que as pessoas te sigam para entender mais do assunto. Tá, então, no Instagram, tá, é onde eu vou estar mais frequente, que é @DRA de doutora, .camila, com 2 L's, .guarnieri, que é meu sobrenome, com um I no final. E eu tenho um site também, sempre que dá eu coloco alguma coisa lá, coloco alguma novidade, né, que é o DRA, né, de doutora, Camila, com 2 L's, agora tudo junto.com.br. São os canais aí onde com certeza vocês vão encontrar um pouco mais de informação. Deixa uma mensagem para o nosso ouvinte. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é muito importante. Fala e linguagem é essencial para o desenvolvimento social, acadêmico da criança. Então, vamos ter um olhar com carinho para o desenvolvimento das nossas crianças e quando tiver alguma dúvida, conversa com um profissional, conversa com um fonoaudiólogo sempre que possível, que tiver dúvida, porque eu sempre falo, é melhor a gente prevenir, né, e ter certeza que tá tudo certo com o desenvolvimento, quando a gente pode, do que a gente ir deixando, né, ir acumulando essas dificuldades da criança, porque o quanto antes a gente conseguir colocar essa criança em tratamento, com certeza melhor vai ser o desenvolvimento dela. Com certeza. E como é bom a gente ver a criança se desenvolvendo e dia após dia a gente vai percebendo o vocabulário diferente, a forma de falar, a forma de interagir com as outras crianças e também com os adultos. E isso deixa a gente sempre feliz e gratificante. É muito. Obrigada, viu, Camila? Eu que agradeço. Sucesso para você, viu? Depois a gente bate mais papo por aí, porque é muito importante a gente falar desse tema, porque afeta o futuro. Né? A criança hoje com déficit de fala, de linguagem, lá na frente ela vai ter dificuldade em interagir com outras pessoas, na carreira e etc e tal, certo? Obrigada, gente. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.